Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Bruno Meire e faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online, www.livrescomunidadecristã.com.br. Você acompanha nossas mensagens, série de mensagens, devocionais, artigos lá no nosso blog, tudo que você precisa para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Irmãos, tenho recebido vários telefonemas de pessoas próximas, de notícias de amigos, que estão muito preocupados com toda essa inatividade e com toda essa questão de estarmos presos dentro de casa, sem produzir, sem trabalhar. A notícia que chega é que muitas pessoas estão sendo mandadas embora, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitos empresários estão tendo que mandar pessoas embora, a economia não está girando, a gente vê aí o nosso presidente preocupadíssimo com a economia, preocupadíssimo com os rumos que podem tomar a nossa nação. Então a gente escuta de tudo na televisão. A pressão está grande, não é verdade? E momentos de pressão são momentos que a gente precisa parar e refletir e pensar com as escrituras sagradas sendo uma plataforma de pensamento como estratégia para os dias de hoje. Eu quero te incentivar a ficar aqui comigo e ouvir uma história fantástica da Bíblia Sagrada. Deus hoje, no meu devocional, me levou à história de 3 jovens na Babilônia, amigos do profeta Daniel. Esses jovens são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você já deve conhecer bem essa história. Os homens que passearam dentro da fornalha acesa. As notícias no tempo de Sadraque, Mesaque e Abidnego também não eram boas. Vejam o livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e cobrou de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações subjugadas ao Império Babilônico, adoração. Ele fez uma estátua muito grande com a sua imagem e decretou que ao som da cítara, da harpa, da gaita de fole, ao som da música, todos esses homens deveriam se prostrar. Eram governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais de províncias. Vejam, eram pessoas importantes, eram pessoas que deveriam se consagrar à imagem do rei Nabucodonosor, essa imagem de ouro. Isso foi um decreto da época. Nós não estamos debaixo de um decreto onde o governo nos proíbe de ficar em aglomerações na rua, está proibindo a gente de sair para trabalhar, isso tudo com um cuidado muito grande para conter a proliferação do coronavírus. Estamos nas nossas casas, mas também estamos administrando a pressão do nosso tempo de não produzir e ver as nossas economias ficando frustradas. Então, esses jovens estavam inseridos nesse processo. Teriam que, como todas as pessoas, se prostrarem e adorarem a imagem de ouro. E o texto fala que, em caso de desobediência a esse decreto do rei Nabucodonosor, qualquer que não se prostrasse, não adorasse, no mesmo instante, a imagem de Nabucodonosor, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, desobedecer ao decreto de Nabucodonosor era uma sentença de morte. E esses 3 jovens estavam debaixo desse tempo, debaixo dessa pressão, debaixo dessa realidade. Vejam o versículo 8. No mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó, vive eternamente, ó rei, tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Vejam, eles estão lembrando ao rei deste decreto.
E continua: alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego são o nome deles. Estes homens, ó reis, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vejam, Sadraque, Mesaque e Abednego, em tempo de crise, não se prostraram à pressão, não se prostraram ao decreto do rei. Eles, em tempo de crise, se mantiveram fiéis ao único Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ao único Deus, o Todo-Poderoso. A ele, somente Sadraque, Mesaque e Abednego entendiam que somente a ele deveriam se prostrar e decidiram no coração deles não adorarem ou reverenciarem ou se prostrarem à imagem de ouro decretada pelo rei, onde todas as línguas e nações deveriam se prostrar. Eles andaram na contramão das notícias do seu tempo. Eles sabiam que provavelmente seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles sabiam dessa realidade. E é muito bonito ver que esses homens, eles se mantiveram fiéis. Eles não se prostraram e, por conta disso, o rei Nabucodonosor ficou irado, furioso, mandou chamar esses homens e falou com eles: olha, quando tocar música, quando tocar a gaita de fole, quando tocar a harpa e a música, vocês têm que se dobrar. Vocês têm que se dobrar ao decreto real. Vocês têm que adorar a imagem que eu fiz. Pois se vocês não adorarem, vocês sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram pressionados ao extremo, meus irmãos. Talvez você esteja se sentindo assim nesse tempo. Talvez você esteja sentindo a pressão econômica de ficar inativo, de ficar parado, de não trabalhar ou de não ver os seus funcionários trabalhando. Talvez você esteja pensando nos compromissos que você tem que honrar. Talvez você esteja vendo o tempo passar nessa quarentena e o desespero vai aumentando. Talvez a tua fornalha acesa esteja logo ali na frente no mês de maio, onde você fala assim: meu Deus, eu não produzi em abril, como é que eu vou fazer para pagar em maio? Talvez a tua fornalha acesa estejam as tuas contas que você tem que pagar. Eu quero te dizer que existe um Deus, existe um Pai celestial que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que, de alguma forma, às vezes, nos permite viver circunstâncias adversas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas existem também pessoas que ainda hoje se posicionam na confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Existem pessoas de fé ainda hoje que confiam na provisão de Deus e respondem dessa forma. Vejam a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de outro Deus que levantaste. Eles se posicionaram, irmãos, é tempo de se posicionar em fé. O justo viverá pela fé, como diz Abacuque. Faça a sua parte. Reivindique a sua identidade em Cristo Jesus. Você não é qualquer um, você não está jogado nesse mundo. Você tem um Deus que te ama, que cuida de você, apesar das circunstâncias. Jesus certa vez disse: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vencemos o mundo e essas dificuldades com Cristo. Chegou a hora de colocarmos a nossa fé em prática. Chegou a hora de colocarmos a nossa fé em ação. Chegou a hora de nos inspirarmos no comportamento desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou a hora
hora de nós descansarmos na frente da fornalha. Pode parecer loucura isso que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã, mas Deus te chamou para descansar no seu poder, para descansar na manifestação da sua glória diante da fornalha. Pode ser que você se sinta como esses homens, não diante da fornalha, mas até dentro da fornalha, porque eles foram parar dentro da fornalha. Veja o texto. Esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e outras roupas, foram lançados na fornalha sobremaneiramente acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneiramente acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque, Abednego. O fogo era tão forte que quem lançou eles lá morreu. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneiramente acesa. Talvez você esteja se sentindo assim. Já ouviu aquela expressão? Estamos com as mãos atadas. Não podemos fazer nada. Já ouviu essa expressão? Você está se sentindo assim? Com as mãos e com os pés atados? Você já tentou de um jeito, você já tentou de outro, e você não quer se curvar a essa realidade, e você está inconformado dentro de casa, e você está tendo que administrar essa pressão. Saiba que você não está sozinho. Mesmo que você se sinta com as mãos e com os pés atados, o Deus do impossível tem poder para caminhar conosco nesse tempo de crise, nesse tempo de fornalha, nesse tempo de pressão. Vejam o texto. Então o rei Nabucodonosor se espantou, vejam, ficou perplexo, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Vejam. Deus tem poder, meus irmãos, para passear conosco no meio da fornalha. Deus tem poder, meus irmãos, para passear conosco no meio dessa pandemia. Deus tem poder, meus irmãos, para passear conosco no meio dessa crise econômica. Deus tem poder para desatar os nós das nossas mãos, dos nossos pés. Deus tem poder para ver pessoas que nos acompanham, ver a nossa vida correndo tranquilamente em meio a essa crise. Deus tem poder para te livrar, para me livrar, para nos livrar. Eu quero te convidar através dessa mensagem, meu irmão, a minha irmã, a crer no poder de Deus. Não caia na pilha da pressão, não caia na pilha das más notícias. Seja influenciado pela palavra de Deus. Seja influenciado pelo poder de Deus. Seja influenciado por essa palavra que eu estou ministrando na tua vida agora. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia que você não está sozinho nesse tempo. Creia que nem toda essa pressão de coronavírus, nem toda essa pressão econômica que está cirandando ao nosso redor, que está provocando realidades de medo, pavor e espanto, creia que Deus é contigo e que Deus pode te fazer prosperar em meio à crise. Creia no poder de Deus. Então o rei Nabucodonosor foi para a porta da fornalha e começou a chamar os meninos para vir para fora. Saiam daí, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Vejam que o foco do início da pregação, no início desse texto, era a imagem de Nabucodonosor. Uma imagem muito grande, banhada de ouro, reluzente. O foco era a música, o foco era todo mundo se prostrar, mas agora está todo mundo olhando para a fornalha. Agora está todo mundo olhando para esses homens que foram lançados com as suas mãos e pés atados. E agora está todo mundo vendo esses homens passeando em meio à crise, passeando em meio ao fogo, passeando dentro da fornalha. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te fazer passear também em meio a essa crise, meu irmão, minha irmã, que Deus continua te protegendo, que Deus é conosco e que Deus vai nos fazer prosperar, que Deus vai nos livrar. E que Deus vai nos chamar para fora dessa crise, assim como chamou o Sadraque,
Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Será que Deus ainda está encontrando seus servos nesse tempo que se chama hoje? Será que Deus pode olhar para a tua vida e encontrar você a fidelidade necessária, a fé necessária para passear em meio à crise? Tomara Deus que sim. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Deus vai te fazer sair do meio dessa crise, meus irmãos. Ajuntaram-se os sátrapas e prefeitos e governadores, olha só, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Eu profetizo em nome de Jesus que essa crise não vai ter poder algum sobre a tua vida, meu amigo, sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Chegou o tempo de se render a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Chegou o tempo de abandonar o medo e clamar a Deus, para que Deus possa intervir no teu mundo habitável e passear contigo em meio à crise. Intimidade com Deus. O circo está pegando fogo, meu irmão, o couro está comendo, mas você está ali, crendo que Deus vai fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Isso não é só uma palavra de ânimo, isso aqui não é uma palavra de autoajuda, isso aqui é a palavra de Deus, que muda a circunstância, que transforma a circunstância e que te dá vida e que te livra e que faz você prosperar, independente da estação. Não importa se você está vivendo no verão, no outono, no inverno, Ele é o Senhor das estações e te faz prosperar em qualquer tempo. Creia nisso. Todo mundo se ajuntou e viu que o fogo não teve poder nenhum, não queimou um fio de cabelo, não queimou as roupas. Pelo contrário, o que queimou foram as ataduras que haviam sido colocadas nas mãos e nos pés desses homens. Eles estavam passeando com um anjo do Senhor. E Nabucodonosor consegue contar que já não eram mais 3, mas eram 4 homens passeando no meio da fornalha. Vejam que coisa linda. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o teu Deus, você que está me assistindo. Bendito seja o Deus da tua família. Bendito seja o Deus que habita no teu coração. Bendito seja o Deus da tua esposa, do teu esposo. Bendito seja o Deus dos teus filhos. Bendito seja o Deus dos teus amigos. Bendito seja o Deus dos teus parentes, dos teus irmãos. Bendito seja o nosso Deus. Nabucodonosor proclama: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Vejam que lindo, meus irmãos, Deus muda as circunstâncias. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas como monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa nos livrar como agora. Deus tem livramento para as nossas vidas. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória nos nossos lares. Nós precisamos viver essa realidade. Nós somos Sadraque, Mesaque e Abednego do nosso tempo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está com medo, você que está com pânico, você que está apavorado, você até mesmo que tem pensado o pior. Pessoas estão até pensando em dar cabo da própria vida. Não se desespere. Não caia na pilha das circunstâncias. Confie em Deus, exerça a sua fé. E ainda que o calor das circunstâncias e da fornalha que estamos vivendo hoje, a fornalha acesa 7 vezes mais, ainda que você sinta o calor dos problemas, saiba que o Deus da fornalha, que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que está contigo agora, que está comigo agora, que está conosco agora, que no nosso tempo, hoje, pode intervir ao nosso favor. Que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, que as pessoas possam olhar
para a fornalha dos nossos problemas, achando que nós estamos falidos, queimados, destroçados, achando que nós estamos derrotados, achando que acabou para nós, que as pessoas ao olharem para a fornalha acesa na nossa direção fiquem perplexas, que nós não estamos andando sozinhos. Meu Deus, eu vejo que ele não está sozinho, porque do contrário ele já teria falido, porque do contrário ele já teria perecido, porque do contrário ele já não teria como continuar. Alguma força anda com ele que faz ele e ela prosperarem. As pessoas precisam ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória na sua casa. Tomara você cumpre essa palavra, tomara que o teu coração agora esteja cheio de fé e que, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram no seu tempo, você possa prosperar também. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então Deus fez prosperar Bruno, Cláudia, Ângelo, Ana. Deus fez prosperar Marco, Bia, Gabriel, Daniel. Deus fez prosperar tanta gente. Deus fez prosperar minha família. Deus fez prosperar meus amigos. Deus fez prosperar meus irmãos nessa província que se chama hoje, no nosso tempo. Que o teu coração fique cheio de fé, meu irmão. Agarra essa palavra. Que você possa transcender o calor da fornalha. Se você está na frente da fornalha, descanse. Se você já está dentro da própria fornalha, saiba que você não está sozinho. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo falou que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós iríamos vencer o mundo, porque Ele venceu o mundo por nós. Crê somente e verás a glória de Deus. Eu sou o pastor Bruno Meire e faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online. Você acompanha os nossos conteúdos em www.livrescomunidadecristã.com.br e em @livrescc nas nossas redes sociais do Facebook e do Instagram. Que Deus te abençoe, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até a próxima!